Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de projeto de instalações elétricas utilizando o REFT. E vamos falar nessa aula sobre o cálculo da demanda utilizando a norma da COSERN. A COSERN é a concessionária elétrica que atende aqui o estado do Rio Grande do Norte. Beleza? Então vamos para a aula. Pessoal, nós falamos na aula passada, quando estávamos falando sobre a importância do cálculo da demanda, alguns conceitos, explicando que a demanda varia, ela tem influência de vários fatores, né? Inclusive fatores climáticos que vai variar de região para região, de estado para estado, né? Tem a ver com o porte da obra, enfim. Então, nós indicamos que a demanda seja calculada conforme a metodologia que está expressa na norma da concessionária do seu estado, tá? Ninguém melhor para entender como os clientes consomem energia, como as pessoas consomem energia, que é a própria concessionária. Então ela vai fornecer na norma um método para você fazer esse cálculo. E nós vamos mostrar nessa aula como a COSERN indica que seja feito esse cálculo, né? Para instalações trifásicas residenciais e comerciais. Esse método está na norma DISNOR 030, certo? E pode ser aplicado também para pequenas indústrias atendidas em baixa tensão quando não houver dados mais precisos. Né? O que é quando não houver dados mais precisos? Geralmente, quem vai construir uma indústria, ele tem dados históricos de como é que funciona, baseado em outras instalações que já estão funcionando, ou isso vai depender da dinâmica de como essa indústria vai funcionar. Se ela funciona durante o horário de expediente, ou se ela funciona 24 horas por dia, como é que os equipamentos vão funcionar. Então isso aí depende bastante da experiência do projetista e de como vai funcionar a instalação, tá? Mas se não tiver dados, né, for uma coisa mais simples, você pode utilizar aqui a norma. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho a norma. Ó, tá aqui a norma, né, em PDF. Observe que ele vai ter aqui, ó, Neoenergia. Neoenergia é o grupo que é dono né, que é proprietário da COSERN. Eles têm outras concessionárias em outros estados. Essa norma fala sobre fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, de distribuição a edificações individuais. Se for edificações coletivas, já é outra norma, né? Já é outro tipo de padrão de entrada, já é outra coisa. Então aqui, ó, ele tem, por exemplo, toda a parte aqui de conceituação, e aqui mais para o final ele vai ter, ó, 6. Deixa eu ver aqui. Aterramento. Ó, 6.28. Cálculo da demanda. Você clica aqui e ele vai falar sobre o método do cálculo da demanda. O método do cálculo da demanda, da COSERN, ele se baseia aqui em parcelas. Observe que ele tem aqui o D, que é a demanda total, ó, da instalação em kVA. E esse D é o somatório de várias parcelas que vai aqui de A a I. E cada parcela dessa, ela fala sobre um tipo de carga diferente. Vou voltar agora para o slide para mostrar isso de forma mais detalhada. Então tá aqui as parcelas. A parcela A, por exemplo, ele fala sobre iluminação e tomadas. Então tudo que for de carga de iluminação e tomadas de uso geral, a gente agrupa na parcela A. E nós vamos ver adiante que cada parcela dessa vai ter um fator de demanda específico.
que vai depender ou da sua carga ou da quantidade de pontos, certo? Observe que no método que o template está configurado, que nós falamos na aula passada, e é importante a gente entender como essas coisas funcionam, né? Porque o software, ele não elabora projeto, nenhum software vai elaborar projeto. O software ele lhe ajuda a elaborar um projeto, ele é uma ferramenta, certo? Para você elaborar um projeto. E é importante a gente entender que lá é um método. A gente não utilizar de forma indiscriminada sem saber o que está fazendo. Tá? E aqui é outro método. A parcela B, ó, ele fala das cargas de chuveiro elétrico, torneiras elétricas, aquecedores de água, de passagem e ferros elétricos. A parcela C, se a gente tiver aquecedor central ou de acumulação, que é o exemplo daqueles boilers. A parcela D, ó, secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas. A parcela E, fogões elétricos. A parcela F, a gente agrupa tudo quanto for ar-condicionado. Aqui na norma tem ar do tipo janela, né? Acho que está precisando já de alguma atualização, porque a maioria dos ar-condicionados hoje não são mais do tipo janela, já são aqueles ar-condicionados piso-teto, né? Que a gente chama de split, ou mesmo os cassetes que são instalados nos forros, né? Parcela G, motores e máquinas de solda a motor. Parcela H, equipamentos especiais. Parcela I, hidromassagem. E a parcela J, estação de recarga para veículos elétricos. Então, assim, essa norma ela já está atualizada com relação ao advento do veículo elétrico, que né, já é uma realidade hoje, mas ao mesmo tempo ainda se refere a ar-condicionado do tipo janela, né? E o tipo janela praticamente está em desuso. E observe, ó, que para cada parcela, aqui é a parcela A, o que é que ele manda fazer? Ó? Ele manda utilizar a carga instalada mínima, que depende da previsão de cargas que nós já fizemos, ou se você não tiver uma previsão de cargas, você pode se basear na tabela 3 para levantar o cálculo de tomadas. E você usa 100 watts de iluminação por cômodo, certo? Mas o ideal é a gente utilizar a previsão de carga que nós já fizemos. E o fator de demanda da parcela, ele vai dar na tabela 4. Fator de potência ele manda usar igual a 1. Então aqui tem a parcela 3. Se você não tiver o levantamento, mas você tiver a área da edificação, você pode chegar aqui, a quantidade de cargas de tomadas, e você utiliza 100 watts de iluminação para cada cômodo. E aqui a tabela 4, para fatores de demanda para essa parcela A. Então aqui depende da carga. A gente faz o somatório das cargas para iluminação e tomadas e acha aqui o fator de demanda respectivo e multiplica. Aí, nesse ponto, é a mesma coisa, né, que nós vimos anteriormente. O que vai mudar aqui é que esses fatores de demanda têm uma leve diferença do que está lá configurado no template. Tá? Parcela B se refere a chuveiros, torneiras, aquecedores de água, de passagem e ferros elétricos. O que é que ele diz aqui? Ó? Qual a carga instalada? Depende da potência de catálogo do fabricante e se você vai ter ou não esses pontos aí na sua residência. O fator de potência é igual a 1 e o fator de demanda é conforme a tabela 5. E ele diz mais, edificações contendo vestiários, então de repente uma empresa tem um vestiário para os trabalhadores, deve ser considerado fator de demanda de 100% para carga de chuveiro, torneira e aquecedor instalados. Tá? Se for uma edificação, usa a tabela 5, aí ele sempre vai dar a parcela e a tabela com o fator de demanda. Então observe que o fator de demanda para a parcela B depende da quantidade de aparelhos. Então eu somo a quantidade de chuveiros, de torneiras, aquecedor e ferro e acho aqui o fator de demanda respectivo. Tá? Parcela C, refere-se a aquecedor central de acumulação. A carga instalada vai ser conforme o catálogo do fabricante, fator de potência igual a 1 e o fator de demanda da tabela 6. Aí está aqui a tabela 6. Ele depende da quantidade de aparelhos. Se for mais do que 1, ele já começa a reduzir. Se for 1, utiliza 1. Então observe que ele já tem muito mais tabelas
do que o template, o cálculo da demanda que está configurado pelo template, que utiliza apenas duas tabelas. Então essa forma aqui é uma forma mais assertiva da gente calcular a nossa demanda. Parcela D, secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas. A carga instalada depende da potência que você levantou e você buscou isso no catálogo do fabricante. Fator de potência igual a 1 e fator de demanda conforme a tabela 7. E a tabela 7 é essa aqui, ó. Soma todos os aparelhos, né? Aqui também é por quantidade, não é por faixa de carga, e acha o fator de demanda respectivo. Fogões elétricos, a potência depende da potência de catálogo, e o fator de potência você pode usar 1, e o fator de demanda conforme a tabela 8. Aí está aqui a tabela 8. Nós já temos aí uma tabela bem extensa, né? Que vai aí de 1 até acima de 25, você vai ter aí fatores de demanda que são diferentes, tá? E aí, pessoal, sucessivamente, tá? Aqui em ar-condicionado, ele tem uma diferençazinha que ele vai dizer o seguinte: a carga instalada depende da potência de catálogo. Ele traz aqui uma tabela com algumas potências na norma, mas o ideal é você usar a potência de catálogo. O fator de demanda, ele vai variar se a sua edificação for residencial ou se for comercial. Se for comercial, você vai usar a tabela 9. Se for residencial, é igual a 1, certo? Porque geralmente numa residência você tem 3, 4 ar-condicionados, 5, e a chance de estar os 5 ligados ao mesmo tempo é muito grande, principalmente à noite, né? Então, passando aqui, ó, a tabela 9, ele vai dar aqui alguns equipamentos com capacidade aqui, potência em BTUs diferente, e vai trazer as potências, tá? Mas o ideal é você buscar no catálogo do fabricante. E a tabela 10 vai trazer o fator de demanda. Observe que mesmo para comercial, de 1 até 10, ele manda utilizar o fator de demanda 1. E aí para uma residência, você ter mais do que 10 aparelhos de ar-condicionado, tem que ser já uma senhora residência, né? Então, residencial, geralmente você vai utilizar aí 1, né? Motores e máquinas de solda, parcela G, carga instalada, você vai aí pelo catálogo do fabricante, né? E o fator de demanda conforme a tabela 11. Aí aqui ele dá duas tabelas, traz aqui alguns motores monofásicos, algumas potências nominais, tá? E dá aqui, ó, fatores de potência, mas observe que são fatores de potência bem baixos, né? Os motores que são mais modernos, eles têm fator de potência muito mais alto do que isso aqui, bem próximo de 1. Então é ideal olhar no catálogo do fabricante. Traz a tabela 15, ó, 16, desculpe, com motores elétricos trifásicos. Traz aqui algumas potências, conforme aqui a potência mecânica do motor, né? Traz os fatores de potência. Mais uma vez, o ideal é consultar no catálogo, ou se o equipamento for antigo, olha na plaquinha, né, que está no corpo do equipamento. E a tabela 11 traz aqui os fatores de demanda. O que é que ele diz? Para o maior motor você utiliza 1 e para os demais motores você multiplica por 0,5, tá? Parcela H, equipamentos especiais. A potência é a do catálogo do fabricante e o fator de demanda conforme a tabela 10. O fator de potência considerar igual a 0,5, tá? Esses equipamentos especiais, eles estão listados lá na norma da COSERN. São equipamentos do tipo máquina de solda, com algumas especificações, equipamento de raio-x. São realmente equipamentos bastante específicos, tá? Dificilmente você vai ter isso aí numa residência. Parcela aí, hidromassagem. A potência depende do catálogo do fabricante, porque tem hidromassagem que é maior, que é menor. Tem hidromassagem que tem aquecimento de água, né? Então, verificar o catálogo do fabricante. Fator de demanda, conforme a tabela 13, fator de potência pode considerar 1. Aí aqui na tabela 13, ó, se tiver uma hidromassagem, fator de demanda é 1. Se tiver duas, 0,56. E aí, ó, sucessivamente, tá? E por fim, estação de recarga de veículos elétricos. A carga, mais uma vez, catálogo do fabricante, porque vai variar de fabricante para fabricante. Vai variar também do tempo em que você quer recarregar o veículo.
Se você quer recarregar o veículo mais rápido, você tem que dar uma potência maior na tomada, né? Então você tem que ver lá e investigar a necessidade do seu cliente. E o fator de demanda igual a 1, tá? Então, pessoal, vamos aqui para o Reft. Ó, eu tô aqui já em outro projeto, que é igualzinho que a gente está fazendo, mas é em outro arquivo. Eu fiz uma alteração lá no template, tá? E configurei essas informações da norma da COSERN. Não estou disponibilizando, estou gravando essa aula em 24/7/2023. Não está ainda pronto esse template, mas quando estiver pronto, vocês entram em contato que vou informar para vocês como é que vocês podem ter acesso a esse template, caso vocês tenham interesse, né? E como eu já falei anteriormente, o template é um arquivo pré-configurado e vocês podem ir configurando o arquivo que vocês estão trabalhando e deixando ele da forma que vocês preferem, tá bom? E já aproveitando o que eu estou dizendo aqui, se você está gostando do nosso conteúdo, né? Segue o canal, dá um like aí no vídeo, compartilha com o colega, porque pode ser que ele esteja procurando conteúdo, né? Esse tipo de informação, e fazendo isso você vai ajudar o conteúdo a ficar disponível, né? Isso é uma forma de você dar uma força aí na divulgação do canal, tá bom? Então, como é que nós fazemos aqui nesse template que está configurado para ele calcular a demanda conforme a norma COSERN, né? Obviamente você pode fazer isso utilizando a tabelinha de Excel, é rápido de fazer, mas aqui eu configurei para calcular direto pelo software. Então, quando você for aqui colocar a tomada, ó, vou selecionar aqui a tomada, o tipo de carga que no template anterior você escolhia somente entre iluminação mais TUGS, ó, você vai escolher agora aqui conforme a parcela, né, da norma CAERN. Desculpe, a norma COSERN. A CAERN é a Companhia de Água e Esgoto. A norma COSERN. Então aqui, como é TUG, ó, seleciona aqui essa parcela aqui, ó, parcela A, né? Eu vou até cancelar aqui para não mexer, ó. COSERN A, iluminação mais TUGs. Aqui, por exemplo, no ar-condicionado, na tomada de uso específico. Anteriormente, a gente selecionava aqui em tipo de carga, tomada de uso específico. Agora você vai ver que ele está selecionado aqui, ó, COSERN parcela F, que se refere a ar-condicionado residencial, certo? Aqui em chuveiros elétricos, ó, vou clicar em cima dele aqui. Na outra aula, a gente configurava aqui tipo de carga como tomada de uso específico. Agora a gente configura aqui, ó, COSERN parcela B, que se refere a chuveiros, torneiras, aquecedores de água e ferros elétricos, conforme a gente acabou de ver na norma. E assim, pessoal, sucessivamente. Se tiver aqui fogão elétrico, aqui na cozinha, pronto, digamos que essa tomada aqui seja uma tomada de um fogão elétrico. Você vem aqui, ó, clica nela e altera aqui. Aqui, como é TUG, ele está aqui na parcela A. Mas a gente pode fazer uma simulação daqui a pouquinho e considerar como se ele fosse um fogão elétrico, tá? Vamos cancelar aqui, ó, e vamos lá no QDC, né? Que ele já está com a demanda calculada. O que foi que ele fez aqui, ó? Ele somou aqui a parte de iluminação e TUGs. Essa parte aqui, ó, que está zerado, eu não consegui tirar ele desse QDC. Eu já mexi bastante nas configurações. Ele vai ficar assim, vai ficar zerado, tá? Mas tudo quanto é iluminação e TUG, ele está aqui, ó, nessa parcela A, 8.240. Inclusive bate, né, com o que nós vimos lá na aula passada, né? E aqui na norma COSERN, ó, a parcela A, se a gente voltar aqui para o slide, ó, parcela A, 8.240, ó, entre 8 e 9 é 0,31, inclusive bem similar ao método né, a tabelinha que foi utilizado na aula passada, 0,31. Então aqui ele está multiplicando 8.240 por 0,31, que vai dar 2.554, beleza? Parcela B, aí vem aqui a parte de chuveiros, torneiras e aquecedores. Nós temos dois chuveiros, ó. Cada chuveiro tem 6.500, né? Ó, 6.500 VA. Então, dois chuveiros vai dar 3.000, né? 13.000, desculpe. 13.000 VA. Ó.
E o fator de demanda, como nós vimos, para residencial vai ser sempre 1. Se for comercial, ele pode variar conforme a quantidade. Então, 13.000 vezes 1 dá 13.000. E nós temos também os ar-condicionados, né? São 3 ar-condicionados, ó, um em cada quarto, né? Ó, e eles têm 1.400 VA. Então, 3 ar-condicionados vezes 1.400 vai dar aí 4.200 VA, né? Então tá conforme aqui, ó. Parcela F, ar-condicionados, 4.200. E aí o fator de potência, o fator de demanda também vai ser 1 para ar-condicionado. 4.200 vezes 1 vai dar 4.200. Beleza. Então quem é a demanda da nossa retificação? Vai ser esse somatório aqui, ó, de potência demandada. 2.554 mais 13.000 mais 4.200. Dá 19.754. Tá aqui a informação. 19.754. Batendo aqui com a soma que nós fizemos. E a potência é a mesma, né? Não sei se vocês lembram, mas na aula passada, 25.440. O que mudou foi a demanda. Eu não sei se vocês recordam, mas a demanda calculada pelo método do template dá 14.594. 14.594 é bem diferente de 19.754, né? Dá uma diferença aí nos 5.000 VA, pelo menos, tá? Nós fizemos lá, na outra aula, o fator de demanda geral da instalação e deu 57, 0,57, ou seja, no máximo, na pior situação, nós teremos 57% das cargas atuando simultaneamente. Nesse caso aqui, 19.754 dividido por 25.440, nós vamos ter 0,77. Então, na pior situação, simultaneamente, nós poderemos ter aí 77% das cargas atuando. E o nosso circuito alimentador vai ter que estar preparado para isso. Então, observe que do método da Cosern para o método que estava configurado no template, dá uma diferença enorme. E se você considerar aí, eu não sei de que região você está, em que estado você está, inclusive se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente troque uma ideia. Eu não sei, mediante a norma da concessionária, se iria dar uma diferença aí, se seria pouco, se seria grande, tá? Aqui no cálculo da demanda, tá? E por que é interessante deixar o template configurado? Imagine, vou fechar agora, ó, salva esse número, né? 19.754, tá bom? Digamos que aqui o cliente disse, não, Breno, eu vou colocar lá um fogão elétrico e ele tem 3.000 watts de potência. Aí eu teria que vir aqui, por exemplo, ó, seleciono aqui a minha tomada, ó. Aí eu vou mudar aqui a potência dela de 100 para 3.000, tá? Que seria a potência do fogão, né? E vou vir aqui em tipo de carga, fator de potência eu deixo 1. Vou vir aqui em tipo de carga e vou alterar ela aqui, ó, de Cosern A, né? Ela vai deixar de ser uma TUG e vai ser agora aqui, ó, parcela E, que se refere a fogões elétricos, com o seu respectivo fator de demanda. Vou dar aqui um OK, ó, certo? Apliquei. E quando eu voltar aqui para o meu QDC, a minha demanda já vai estar alterada. Minha demanda passou de 19.000, né? 19.754, ela passou para 22.723. Certo? Então já vai dar uma diferença. Vai dar uma diferença na corrente total do quadro, né? 22.723 dividido por 28.340, já que mudou também a potência total instalada, ó, o nosso fator de demanda geral ele vai subir para 80%. Tá? Então é importante ele estar aqui todo configuradozinho, o template, porque ele vai lhe ajudar, vai dar rapidez para você trabalhar. Tá? Então é importante que você configure ele aí conforme a norma da concessionária que lhe atende. E a gente pode trocar algumas ideias depois com relação a isso. Tá bom? Então, pessoal, acho que o vídeo já ficou bastante comprido, né? Vamos encerrar por aqui e até a nossa próxima aula. E aí, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo,
eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o colega. Isso facilita bastante para que esse conteúdo seja divulgado de repente com quem está precisando encontrar essas informações. E se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de sugestão para melhoria aqui do nosso trabalho, temos aí algumas formas da gente poder se comunicar. Tem o meu canal no Instagram, Eng Breno Azevedo, Breno com 2 N's. Você pode deixar lá sua mensagem lá no meu direct e a gente se comunica. Ou tem o meu e-mail, breno com 2 N's.azevedo@hotmail.com. O mais rápido possível também a gente está interagindo. Ou você pode deixar o seu comentário direto aí no YouTube, que nós estaremos debatendo aí possíveis dúvidas ou sugestões. Beleza, pessoal? Então até o nosso próximo vídeo.